Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo ali muito importante e relevante. Eu ouço muito quando eu tô fazendo orientação parental ali na clínica, né? Que é o quê? As famílias questionando de, nossa, eu observo que meu filho, ele evolui aqui na clínica, né? Quando eu vou ali dar o feedback, falar da evolução do paciente e tudo mais. Porém, em casa, a família fica com essa dificuldade de olhar também essas evoluções que nós, como profissionais ali, acabamos repassando a eles durante as orientações parentais, durante os feedbacks e tudo mais. Então o tema vai ser para a gente conversar sobre isso, por que que isso pode acontecer. Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Então vamos lá, a gente precisa começar a pensar de que são ambientes diferentes. Então é natural, em algum aspecto, que a criança responda de forma diferente, né? Porque os ambientes são diferentes, então isso altera o padrão do comportamento que ela vai emitir. Mas o que é muito crucial para fazer com que isso realmente seja benéfico no desenvolvimento dessa criança? É importante sempre ter essa comunicação entre a clínica, os profissionais, né, e também ali com a família. Então, obviamente que a gente está falando aqui sobre crianças neurodivergentes, autistas, TDAH, TOD e afins, né? Então, o que acontece? A gente precisa sempre manter essa questão de comunicação, de alinhamento entre família, clínica, profissionais, justamente porque é isso que vai nortear, inclusive, como nós profissionais vamos inserir ali dentro do plano terapêutico quais são as habilidades necessárias pela faixa etária, pelo momento de vida, pela questão familiar, escolar, enfim, ali toda a questão que envolve o desenvolvimento dessa criança. Então, sem esse tipo de conversação, fica realmente muito difícil. Mas aí tem alguns outros pontos importantes para a gente falar. Então, o primeiro é realmente essa questão de, o ambiente, ele realmente vai ser um divisor ali para demonstrar sobre essa diferenciação de comportamento. Isso é esperado. Mas aí entra o outro passo, que é a comunicação. Então, precisa ter essa comunicação entre esses profissionais e entre essa família para sempre estarem alinhando os papéis. O terceiro ponto, qual é? É a gente começar durante inclusive as orientações parentais, os feedbacks, os profissionais orientarem como essa família pode aderir àquilo que está sendo já implementado no plano terapêutico dessa criança. Sempre com uma conversação, não necessariamente precisa esperar realmente o momento da orientação parental para orientar essa família de fato, né? A gente pode fazer alguns outros formatos, entendendo ali realmente qual que é a necessidade dessa família, se é um caso que, por exemplo, às vezes a criança já passou em acompanhamento terapêutico, então para ela vai ser um pouco mais fácil, ou não, então a gente precisa também olhar como um todo. Mas aí, o terceiro passo é justamente esse, é a gente conseguir, tá? Repassar para essa família, dar sequência naquilo que está sendo implementado na clínica. Porque quando a gente pensa em generalização, que significa que a criança generalizou o comportamento que ela aprendeu, seja na clínica ou qualquer outro ambiente, a gente entende que ele é generalizado se ela faz em vários outros ambientes, e não só no ambiente clínico. Mas, de novo, para que isso aconteça, esse formato de generalização precisa ter esses alinhamentos e essas conversas, porque senão vai ficar difícil para a criança conseguir emitir esse processo de evolução também no ambiente familiar, tá? Então é muito nessa base de comunicação, conversação, orientação, que é diferente de eu só dar um feedback para a família de como foi o meu atendimento, né? Então tem essa diferenciação na comunicação com o familiar. Do meu ponto de vista profissional, quem me traz o tato, o time de como eu posso agregar e acrescentar no PTI, no plano terapêutico ali do paciente, é a família. Claro que a gente vai se basear muito em questão profissional ali sobre as avaliações, aplicações que a gente fez, e isso a gente conversa ali durante as orientações parentais, mas também é uma unificação da informação que a família traz. Então, às vezes, vai sair um resultado ali na avaliação que, às vezes, na hora que você repassa com a família, às vezes vai ser incoerente ser inserido aquele ganho de comportamento naquele momento específico de vida que a criança tá. E aí, nós, como profissionais, precisamos ter esse olhar de, tipo, qual é o momento de inserir? Precisa fazer sentido. Por quê? Porque tudo que é aprendido na clínica é num olhar para ser um comportamento para essas crianças que depois ela consiga generalizar, inclusive para o ambiente familiar, o ambiente escolar, todos os ambientes que ela frequenta. Mas para isso, precisa ter essa conversação, porque senão às vezes nós como profissionais só vamos lá inserir os comportamentos que saiu de resultado e ok, em algum formato está correto, mas se a gente não faz essa conversação com a família, fica essa lacuna. Por quê? Porque aí é uma coisa que nós como profissionais vamos conseguir trabalhar no ambiente clínico,
Mas quando chegar em casa, se a gente não orienta essa família em como dar sequência a esse ganho de comportamento, a família não consegue colocar em prática. E quando eu falo, entre aspas, de cobrança, é no sentido de delimitar em conjunto com a família, ó, aqui no plano terapêutico a gente colocou 3 ou 6 meses para a criança adquirir essa habilidade. E aí você realmente repassar essa informação para a família, para eles terem ciência. Ah, então tá bom, porque é todo um processo, né? E aí, em conjunto, tudo que está sendo ali apresentado, treinado, né, que são os treininhos no ambiente da clínica, a gente potencializa isso no ambiente familiar. Muitas das vezes vai ser em formato diferenciado mesmo, porque, né, aí vai, família às vezes não vai ter tantos manejos, tantas ferramentas, tantas técnicas, mas, de novo, é onde entra o nosso papel também como profissional para orientar como eles podem literalmente fazer. E entendendo ali, então, sempre essa conversação. Ele fez a tentativa em casa, como que foi a resposta desse comportamento do paciente? E a gente vai trabalhando nesse formato de alinhamento constante, que aí sim fica uma questão muito mais intrínseca ali, né, para o paciente conseguir apresentar de fato essa evolução, porque aí ele vai começar a ter um entendimento de que, nossa, na clínica com as tias, com as profissionais, já é feito assim, em casa também, então a família replicou, reforçou esse ganho de habilidade, isso faz com que naturalmente essa criança ela consiga apresentar uma evolução mais rápido, um ganho de habilidade mais rápido, porque a gente está potencializando essa informação no cérebro dela. E aí, de novo, né? A família, a base da família é extremamente importante para esse tipo de formato. Por quê? Porque, gente, a família é a base total dessa criança. Na cabecinha dela tá um reflexo de assim, pô, minha mãe, meu pai, minha avó, as pessoas que ele convive são as pessoas de segurança dele. Então, quando ele consegue realmente fazer os treininhos que às vezes ele faz na clínica, ele consegue fazer em casa, a criança ela fica até tipo muito entusiasmada, muito feliz, porque realmente na cabeça dela é, caramba, que legal, nossa, o meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, as pessoas ali envolvidas estão também participando desse processo, ou seja, fazendo uma construção ativa para que essa criança ganhe novas habilidades. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha contribuído aí para você entender um pouquinho dessa diferenciação de que é o porquê que às vezes essa criança não consegue apresentar evolução no ambiente familiar, que tem todos esses contextos. Claro que pode ter ali coisas muito específicas também, né, dentro dessa lacuna, porque cada caso a gente precisa avaliar num formato muito individual, pensando no repertório da criança, no processo, no contexto familiar, mas no formato geral acaba sendo esse tipo de contexto que atrapalha ali para a criança apresentar também uma evolução no ambiente com a família, tá? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.